A paz do Senhor, meus irmãos. Espero que a graça de Cristo continue atuando na vida de todas as pessoas que estiverem ouvindo esse vídeo. Olha, irmãos, na parte anterior, aí, na gravação anterior, os irmãos viram que a gente terminou aquela parte, né, contando a experiência, a segunda experiência que foi gravada lá em Belo Horizonte, né, em luta com o poder das trevas. Então, agora, eu quero dizer para vocês, acho que eu já disse antes, que o objetivo dessas gravações não é eu aparecer, não é isso, Deus sabe disso. Mas é beneficiar as pessoas, né? Muitas vezes a pessoa quer fazer trabalho missionário, mas se acha assim, que não tem condições, né? Muito limitado, igual eu era muito limitado, não, ainda sou. Mas Deus sempre me usou e vai continuar usando. E eu quero ler para os irmãos uma passagem aqui, que está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 189, que diz assim: não há limites à utilidade de uma pessoa que, deixando de lado o próprio eu, oferece imagem à atuação do Espírito Santo no coração e leva uma vida de inteira consagração a Deus. Deus toma pessoas como elas são e as educa para seu serviço. Quando se entregam a Ele, aquele que deseja ser útil a Cristo é tão renovado pelo vitalizante poder do sol da justiça que é habilitado a produzir muitos frutos para a glória de Deus. Oh, que maravilha! Irmãos, 100% verdade, porque justamente isso que aconteceu comigo. E acontece ainda pela graça de Deus. Então, irmãos, essa experiência, conforme eu acabei de relatar, aconteceu em Belo Horizonte. Então, depois dessa experiência aqui, Deus me trouxe a conhecer essa região aqui, onde eu moro hoje, só conhecer. Porque mais tarde Deus me traria para cá. E assim aconteceu. Alguns irmãos me aconselharam eu conhecer essa região aqui. Primeiro eu vim para Itaubim, e depois aqui Curral de Dentro. E então, eu fiquei conhecendo aqui essa região. Isso foi no início de 1974. Eu vim conhecer essa região aqui. Nesse mesmo lugar onde eu moro hoje, eu passei uns dias aqui, fiz trabalho missionário, uns meses aqui. Primeiro eu fiquei em Itaubim, uns meses, depois vim para cá, passei uns meses aqui, fiz trabalho missionário aqui, ganhei algumas almas. E fiquei conhecendo, então, a cidade de Itaiobeiras. E eu apaixonei com a cidade de Itaiobeiras. E eu falei, um dia, eu ainda venho pregar o Evangelho em Itaiobeiras. E então, como era plano de Deus, porque ainda tinha bastante serviço para me realizar lá em Belo Horizonte, aí eu voltei para Belo Horizonte. Mas com plano de um dia eu vim voltar para essa região e para eu pregar em Itaiobeiras. Então, nesse retorno a Belo Horizonte, Deus usou a gente muitas vezes para poder conectar a gente com pessoas que realmente Ele desejava salvar. E
foi muitas almas, graças a Deus, para a honra e glória de Deus. Foi muitas almas que Deus realmente me usou para levar a elas o conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Algumas experiências, eu vou contar algumas experiências que aconteceu de 1975 até 1978. Bem, um dia chegou uma irmã, ela hoje mora lá no estado do Espírito Santo, e falou assim: irmão Rocha, eu tenho um irmão, mora lá no bairro das Indústrias, e alguns irmãos aí, eles começou o estudo bíblico lá com eles, mas há alguns meses atrás, acho que eles adoeceram e não puderam ir mais. Será que você podia ir lá fazer esse trabalho? Lá, porque eles só começaram e depois não continuaram. Eu falei: vou. Aí, foi. Aí no bairro das Indústrias. Aí eu já tinha retornado a Belo Horizonte. E aí, numa época, fazia muito frio na época, sabe? Aí a gente pegava a lotação no sábado e a gente foi para lá. Quando eu fiz a primeira visita a essa família, cheguei lá, fazendo muito frio. Aí fiquei conhecendo a cunhada dela, posso dizer o nome, Maria Aparecida. Aí ela recebeu a gente muito bem. E então, ficou conversando com a gente ali. Daí a pouco, ela foi lá na cozinha, trouxe uma bandeja com café e ofereceu para a gente. Um frio que só se alimentava. Aí eu falei assim: não, eu não uso café, já tem muito tempo que eu não uso café. Aí disse: não, mas com frio desse aí é bom. Se eu tomar um cafezinho para esquentar o corpo. Falei: não, muito obrigado. Já há anos que eu deixei de usar café. E ela insistiu, insistiu, insistiu. Quando ela viu que não tinha jeito, ela recolheu a bandeja de café, com a xícara de café. Eu não tomei. A minha colega também, que era a cunhada dela, não tomou. Aí ela voltou com essa bandeja de café. Conversando. Não abri uma Bíblia. Quando foi no outro sábado, voltamos de novo. A mesma oferta. O senhor vai tomar um cafezinho, vai? Não é possível, um frio desse e tal. Minha senhora, eu não uso café, eu parei de tomar café. Assim que eu conheci a Jesus, eu parei de tomar o café. Não, mas o senhor vai tomar porque um frio desse aqui vai esquentar, não sei o que, tal. E fez isso para mim tomar café. Nem eu, nem minha colega tomam. Aí não abrimos a Bíblia, fomos na casa dela a primeira vez, segunda vez não abrimos a Bíblia. Nós íamos ir embora, já tinha aproximadamente uma hora que a gente estava lá, voltou, ela falou assim: sábado que vem vocês podem vir que aí nós vamos estudar. Aí, no terceiro sábado, na terceira vez aí, ela não ofereceu mais o café e nós fomos estudar. Estudamos. Veio para a igreja, batizou ela, batizou as filhas, e uma moça também da igreja batista que estava na casa dela, batizou todo mundo. Ficou o marido dela, porque o marido dela era fumante. Aí não pôde se batizar. Bem, aí quando foi no dia do batismo dela,
ela falou, Rocha, quando eu pedi para você tomar café e que você não tomou café, eu estava testando você. Porque eu sei que os verdadeiros adventistas não tomam café. Isso ela me disse no dia que ela foi batizar. Um pouco antes da hora do batismo, eu estava testando café. Porque eu sei que adventista mesmo não toma café. E você passou no teste. Ela se batizou, ganhadora de almas, fundadora de igreja. Está firme em Jesus até hoje. Ficou viúva depois. Aliás, tem uns 3 anos mais ou menos que ela ficou viúva. E uma igreja agora onde a gente está trabalhando, fundando uma igreja num lugar que chama Santa Cruz de Salinas, veio de lá, de Belo Horizonte, algumas famílias, e deu de vir para cá. Então, aí procurou a igreja adventista, não tinha, mas tinha um grupinho, como tem um grupinho até hoje, que estamos construindo a igreja, mas ainda está em fase de início ainda, praticamente início de construção. E olha quem vem. Filhos na fé desta irmã, que eu acabo de contar você a experiência dela. Conversa vai, conversa vem, aí descobrimos, né, que foi ela que ganhou umas 10 pessoas, só dos que vêm para cá. Pessoas ganhadoras de alma, esforçadas. Aí ela falou comigo, no dia do batismo. Olha, irmãos, não estou pregando aqui, tem pessoas que acham que não tem problema, que pode tomar café, etc, 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 né? Mas ela falou, quando chegavam os irmãos lá, que ela oferecia café, eles tomavam, ela pensava com ela mesma, esses aí não servem para me ensinar, não. Porque eu sei que verdadeiro adventista não usa café. Ela falou, irmão Rocha, ainda bem que ele, não sei se adoeceram, não sei, eu sei que houve um problema, que eles não puderam vir lá em casa. Aí a Arlete, que era a cunhada dela, convidou o senhor para vir. Senão, talvez a gente não estava na igreja. Irmãos, não estou pregando aqui para ninguém parar de tomar café. Eu só estou contando uma experiência aqui que aconteceu no meu ministério em Belo Horizonte. E, olha, irmãos, às vezes a gente acha, né, que tem nada a ver. Mas, em alguns casos, tem sim, porque tem pessoas que são sinceros, né? E quando eles se deparam com aqueles que professam a fé, mas que não vivem aquela fé, muitas vezes pode causar sei lá, alguma dificuldade, um obstáculo, né? Para que a pessoa não venha. Está firme na igreja até hoje. Isso foi em 76. De 1976. Está firme até hoje. Ganhadora de alma. E ela até prometeu de vir cá me visitar esse ano. Aí, ó, irmão, acho a partir do mês de julho eu vou visitar você e visitar os filhos dela na fé, que agora estão todos aí, umas 10 pessoas. Agora vejam só. Bem, irmãos, Deus me deu muitas almas ali, Belo Horizonte. Então, não sei se eu expliquei bem para os irmãos, eu vim aqui, conheci esta região aqui, apaixonei por essa região aqui, apaixonei por Itaiobeiras, conforme eu disse, depois eu tive que retornar a Belo Horizonte, e aí, fiquei lá mais algum tempo, e Deus abençoou muito, muito o meu ministério ali. E uma experiência também muito bonita, muito importante, os irmãos sabem que não há limite
de benefício para a causa de Deus quando uma pessoa, conforme disse, né, deixa os seus próprios interesses e se entrega à causa de Deus, como está no livro Desejar Todas as Nações. E ali, a gente ganhou muitas almas para Jesus, mas eu nunca esqueci daqui, porque quando eu vim aqui, conheci isso aqui, e eu apaixonei por essa região. Conheci a cidade de Itaiobeiras, onde morei 18 anos e 6 meses. Hoje moro em Curral de Dentro, justamente a cidade onde eu vim, quando eu vim de Belo Horizonte, morei um pouco em Itaubim, fiz algum trabalho em Itaubim, Deus abençoou o meu trabalho, depois vim para aqui, para essa mesma cidade onde eu moro hoje. E aí Deus me levou para lá, mas essa região aqui, depois que eu voltei para lá, nunca saiu da minha mente, eu apaixonei com Itaiobeiras. Mas não era plano de Deus que eu entrasse em Itaiobeiras naquela época. Retornei a Belo Horizonte, né? Fiz esse trabalho, essa experiência que eu estou dizendo para os irmãos aconteceu lá. E um dia eu fiquei sabendo, aliás, eles faziam aquele congresso de lei, naquela época isso trazia muito benefício para o trabalho missionário. Então, naquele congresso, eles colocaram ali várias cidades onde não tinha adventista, e cada cidade onde não tinha adventista, eles colocavam uma bandeira ali com o nome daquela cidade, e a pessoa que quisesse ir fazer trabalho naquela cidade onde não tinha adventista, a pessoa que decidisse ser pioneiro ali, aí pegava aquela bandeira e ficava responsável para ir pregar lá naquela cidade onde não tinha adventista. Bem, aí eu falei, puxa vida, eu vou pegar a bandeira de Itaiobeiras, porque eu quero ir pregar lá. Mas, assim que começou o programa, e aquele tanto de bandeira lá, né? Tudo lá com os nomes, coisa e tal. E a pessoa pegava a bandeira daquela e ficava responsável. Eu falei, doido que chegasse a hora que para pegar a bandeira que tinha o nome da cidade de Itaiobeiras. Mas um pouco antes disso, eles me chamaram para me orar por uma pessoa endemoniada lá em Contagem. Aí eu tive que sair antes daquele fechamento. E assim fui. Quando eu voltei, aquela parte que tinha acabado, eu fiquei apaixonado. Puxa vida, alguém pegou a bandeira escrito o nome da Itaiobeiras, e era eu que queria pegar. Só que a pessoa que pegou essa bandeira nunca veio aqui. Nunca veio aqui. Era eu mesmo que teria que vir. Então, em 1976, então, quando eu vim para aqui, para essa região, fiz alguns trabalhos, ganhei algumas almas, mas Deus precisava de mim em Belo Horizonte ainda, e eu voltei a Belo Horizonte. E lá, continuei fazendo o trabalho. Então, irmãos, tivemos fiquei conhecendo uma pessoa que era de uma igreja evangélica, que eu não vou dizer o nome, era uma pessoa conhecida, os adventistas, até amigo de um grande amigo meu, também da igreja, mas não era adventista. E ele, então, me conectou comigo, né? Sabia que eu era uma pessoa, assim, que mais ou menos
entendia da palavra de Deus, explicava de uma maneira detalhada que as pessoas entendiam bem. E ele me chamou, vamos lá no bairro Floramar, nós temos um trabalho para fazer lá. Aí nós fomos, que eu não conhecendo a pessoa, não vou dizer o nome da pessoa, essa pessoa também já dorme, se tornou adventista, mas já dorme. E essa pessoa, falei do evangelho na casa dele, mas ele convidou o vizinho e a vizinha para poder assistir as explicações da Bíblia, o qual eu estava dando. E a pessoa veio e apaixonou pela mensagem. Apaixonou pela mensagem. Irmão, uma das experiências lindas. A pessoa apaixonou pela mensagem e decidiu batizar. O homem, que era de uma outra igreja, que eu não vou dizer o nome, já viu com... agora nota bem, né? O vizinho nunca interessou pela igreja dele, mas quando viu a explicação que a gente dava, a pessoa apaixonou e se entregou mesmo a Cristo. Uma senhora. E o marido dela também. Mas, os irmãos sabem, né? Como o inimigo nunca deixa de procurar impedir a conversão de pessoas, né, que o Espírito Santo atua na mente. Ele arranjou um jeito lá e não quis mais, nem ele ia e nem a esposa ia assistir as mensagens que eu estava pregando. Aí, e a esposa desse moço, mas aceitou mesmo de coração. Mas aí, ele tirou ela, não sei se para sair fora da mensagem, tirou ela para uma cidade que também, não vou dizer o nome, mas ficava próxima a Belo Horizonte. E proibiu a esposa dele de assistir às mensagens. E ela apaixonou pela mensagem. Mas ele proibiu. Aí, mudou para essa outra cidade, que não era muito longe lá. O irmão dessa pessoa agora, acho que eu posso dizer o nome dela, não tem problema, ela chamava Carminha, também já dorme no Senhor. Aí foi para essa cidade. O irmão dela era prefeito lá nessa cidade. E aí, mudaram para lá. Aí ela ficou muito triste, muito chateada e tal, porque ela queria seguir a Cristo. Elas mudaram para lá. Aí passou um tempo, aí eu recebi um recado dela para mim lá, nessa cidade. Aí eu fui, juntamente com mais 2 amigos de trabalho missionário, foi uma viagem muito difícil para ir. Mas fomos. E lá o marido dela até recebeu a gente muito bem. Aí ela fez um almoço para a gente, ele tratou a gente muito bem, a gente falou de Jesus, orou com eles e tal, e fomos embora, voltamos. Quando voltamos, quando nós saímos, ele falou para ela assim, olha, eu não quero ver mais esse povo aqui em casa, chega. Eu não vou para essa igreja, você também não vai. Assim que nós deixamos a casa. Aí, diz ela que deu aquela dor no coração, era o que mais, ela que mais queria era seguir a Jesus. Agora, nessa luz que ela estava recebendo. Aí diz ela que entrou para dentro do quarto, fechou a porta, ajoelhou,
Falou, meu Deus, me liberta que eu quero te servir. Me liberta, Senhor, que eu quero te servir. E aí, irmãos, nós não estamos sabendo de nada. Viemos embora e coisa e tal, e não estamos sabendo do que aconteceu lá atrás. Ela pediu a Deus que libertasse ela. E quando ela fez esse pedido, ela fez com sinceridade no coração. Esse videozinho vai ser um pouco mais curto, mas no próximo vídeo, aí vocês vão ver como que essa história terminou.